Olá, queridos! Tudo bem aí com vocês? Sejam muito bem-vindos, então, ao canal no YouTube Despertar do Ser, a nossa página no Instagram despertardoser.100. Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres, aqui com a jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. A gente faz as lições de um curso em milagres pela jornada do professor Kenneth, não é pelo livro de exercícios diretamente. E para quem não sabe, essa jornada, esses PDFs, que são 7 volumes, de vez em quando eu tenho que falar aqui, porque às vezes as pessoas caem de paraquedas num vídeo muito adiantado e não sabem. Então, não é diretamente no livro Um Curso em Milagres que eu faço a leitura da lição. Eu faço pelos volumes da jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick, que foi um professor muito querido, que estudou muito, ensinou muito esse curso, era amigo pessoal da Ellen, a escriba de Jesus no Curso em Milagres, um grande professor, um grande mestre. E nessa jornada, a cada parágrafo da lição, às vezes a cada frase da lição, o professor Kenneth comenta e traz o seu conteúdo equivalente à lição que está no livro texto, que está no esclarecimento de termos, nos panfletos, psicoterapia, manual de professores. Ele vai lá e traz para juntar com a lição e fazer ela ficar mais clara para a gente. Então, principalmente para quem já fez uma vez o livro de exercícios direto no livro, se for fazer uma segunda vez os exercícios, eu recomendo fazer pela jornada do professor Kenneth. Quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Morari e eu sou terapeuta e sou uma estudante de um curso em milagres assim como vocês. E a gente tá junto aqui. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu entro em contato, certo? E se também tiverem alguma dúvida, quiserem colocar aqui no direct do Instagram, também vou responder, tá bem? Hoje a lição, eu acho que a lição vai ser muito linda, essa lição pra gente hoje. Algo me diz, eu não li ela antes, li há um ano atrás, né, num curso em milagres, mas não aqui pela jornada do professor Kenneth. E como a gente faz sempre no início, queria pedir para vocês se inscreverem no canal no YouTube, né, dá um ok, dá um like lá, deixa os comentários, porque é só assim que o YouTube entende que o assunto é relevante e o próprio YouTube pode indicar o canal para outras pessoas. Porque se eu vou indicar, é um trabalhinho de formiguinha, né? E a gente não alcança todo mundo que está buscando isso. Mas se tiver vocês assistindo lá, se inscrevendo, comentando, o YouTube entende que deve ter algum fundamento esse assunto. E aí ele vai estar vai indicar para quem costuma buscar assuntos relacionados no YouTube, tá bom? Então, a gente vai lá entrar na sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo. A gente dá aquela respirada mais profunda, vocês podem fechar os olhos. Nessa respiração profunda e expiração profunda também a gente consegue baixar a frequência dos pensamentos. Isso faz com que a tagarelice mental se acalme e a gente possa realmente se entregar nossa mente para o Espírito Santo, para Jesus, com humildade e disponibilidade para aprender esse curso, para relembrar tudo que Jesus está falando aqui, para nos lembrar da nossa identidade como Cristo, para a gente se desidentificar dessa figura
Porque quando a gente está identificado com essa figura, com esse personagem, a gente sofre. Porque em algum nível a gente sabe que a gente não é um corpo, que a gente está colocando nossa identidade em algo que não é real. Então por isso a gente sofre. E é isso que um curso em milagres faz com a gente, nos ajuda a desfazer a crença nas ilusões, na ilusão da existência desse personagem como sendo o que a gente é. E nesse caminho, enquanto a gente vai desfazendo essas crenças, a gente vai se conectando com quem a gente é verdadeiramente, que é mente, que é espírito, alma, não importa, na verdade, o símbolo e sim o conteúdo, o que significa. E quanto mais a gente vai se identificando com a nossa verdadeira identidade, mais a gente vai se encontrando com a nossa verdadeira natureza, que é de alegria perfeita, paz perfeita. E a gente se entrega a Jesus, a Ti e aos Teus ensinamentos, com a mente aberta, as mãos vazias. E a gente agradece a Jesus pela disponibilidade de nos enviar esse curso, esse caminho que vai nos levar de volta para casa. Vamos lá? E meus queridos, mais um recadinho, essa lição também vai ser dividida em 2 partes, tá bem? A gente vai fazer 7 páginas e depois na segunda parte da lição a gente faz mais 7 páginas, tá bem? E a lição de hoje, 155, diz: recuarei e permitirei que Ele me mostre o caminho. O Espírito Santo me mostre o caminho. E o professor Kenneth começa dizendo que com essa lição a gente continua com o tema de ser ministros ou professores de Deus. Na verdade, nessas próximas poucas lições, Jesus nos ensina o que significa viver nesse mundo como um professor de Deus, realmente significando um professor avançado. No manual ele descreve 3 níveis de professores. O professor básico, todos nós, é o objeto da mensagem do curso. As pessoas que aprenderam suas lições se tornam professores avançados. Ainda que o termo em si mesmo seja usado com pouca frequência, é citado o suficiente para nos mostrar que Jesus está se referindo a elas. As características dos professores de Deus descritas no manual para professores são aplicáveis a esse grupo avançado, né? Que aprendeu suas lições. Não só quem ensinou, quem ficou praticando, quem ficou lendo, mas quem aprendeu. Da mesma forma, nessas lições atuais, ele fala de alguém que já avançou bastante no caminho. O 3º nível é o do professor dos professores. Como Jesus, esses estão no mundo real e não são nossa preocupação aqui. O professor dos professores é como Jesus, que está no mundo real já, né? Essa, portanto, é uma lição importante, pois nos ajuda a perceber a meta final de Jesus para nós. Isso não encerra uma mudança comportamental. De fato, professores avançados de Deus parecem com todos os outros, mas as pessoas vão reconhecer que existe algo diferente em relação a eles.
uma paz e alegria quieta que vem apenas de uma mente pacífica e alegre. E aqui a gente já começa na primeira frase da lição mesmo do livro, e o professor Kenneth já vai comentar uma frase só. Há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. E o professor Kenneth diz que, embora ainda não tenham aceito a expiação para si mesmos, os professores avançados de Deus aprenderam que não estão realmente aqui, pois sabem que o mundo é um sonho e aqueles com os quais se relacionam são apenas figuras em um sonho. Sua realidade, portanto, está fora do sonho, embora eles pareçam estar aqui. Lembre-se dessas linhas do texto. Capítulo 20. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos são totalmente irreais? Poderias ter fé no que vês se aceitasses isso? E queres ver isso? Aqueles no mundo real, os professores avançados de Deus, não têm. Não tem fé, né? Não tem fé nesse mundo de alucinações, né? E aqui a gente volta então na lição. Então, voltando para relembrar. Jesus já tinha dito que há uma maneira de viver no mundo que não está aqui, embora pareça estar. Tu não mudas de aparência, embora sorrias mais frequentemente. A tua fronte é serena, os teus olhos tranquilos, e aqueles que caminham pelo mundo como tu, te reconhecem como um deles. Está claro, então, que Jesus não está falando de mudança comportamental, mas de uma mudança interna. Sorrir mais frequentemente vem do reconhecimento de que não existe nada aqui para ser levado a sério, porque o mundo é uma ilusão. Apenas Deus é sério e tudo o mais são apenas defesas ilusórias contra a sua realidade. Essa consciência capacita os professores de Deus a estarem nesse mundo e não terem sua paz afetada pelo que acontece ao redor deles. No entanto, aqueles que compartilham essa consciência reconhecem quem eles são. No entanto, seguindo na lição, aqueles que ainda não perceberam o caminho também te reconhecerão e acreditarão que és igual a eles como eras antes. As pessoas que não atingiram esse estado avançado vão reconhecer você como um deles. Normal. Com o tempo, virão a perceber que existe algo diferente em relação a você, mas isso só pode acontecer na extensão da sua disponibilidade de perceberem a si mesmos de forma diferente. Então, essas pessoas que convivem com a gente só vão perceber algo diferente em nós que quando estivermos nesse estado avançado de sermos professores de Deus, só vão notar que existe alguma coisa diferente em nós quando primeiro eles tiverem a disponibilidade de perceberem a si de forma diferente. Então eles perceberão a nós também. A nós quando estivermos nesse estado avançado, né? Eu não me sinto nesse estado avançado ainda, não, mas eu sei que vou chegar lá.
O princípio-chave aqui, assim como em todo um curso em milagres, é o princípio de a projeção faz a percepção. O que tornamos real em nossas mentes é o que tornamos real fora delas. Então, tudo que a gente tornou real na nossa mente é o que a gente vai ver fora. Tanto alegria, paz, contentamento, quanto ataque. E toda forma de dor e sofrimento que a gente vê no mundo é uma projeção do que a gente tornou real na mente. Mais uma vez, o que tornamos real em nossas mentes é o que tornamos real fora delas. Quando o véu do ego em nossa mente se abre, permitimos que o amor de Jesus brilhe e assim reconhecemos o mesmo amor brilhando nas mentes dos outros. Você não muda seu comportamento para parecer espiritual. Ou age de maneiras que pense estarem alinhadas com os ensinamentos do curso. Em vez disso, você se focaliza em mudar seu professor. Mudar, trocar do ego para o Espírito Santo, né? A paz de Jesus, resultante da sua mudança em direção a Ele, o ajuda a sorrir com mais frequência. O mundo é uma ilusão, Jesus nos diz aqui na lição. Aqueles que escolhem vir aqui estão em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a sua própria realidade. Essa é uma das ideias metafísicas centrais de um curso em milagres e reaparece muitas vezes. Aqueles que vêm a esse mundo o fazem porque fugiram da presença do amor em suas mentes e, portanto, querem estabelecer um ser separado como sua realidade. Estar no mundo nos ajuda a evitar nossa realidade como mentes e reforça nosso ser ilusório como corpos. E mais uma vez, como o ego distorce tudo, a gente já sabe que o que é alegria para o nosso ser com S maiúsculo é dor para o ego. Então, obviamente que quando o ego fez corpo e mundo para a gente fugir do amor na mente, ele não disse que a gente estava fugindo do amor na mente. Ele disse que a gente estava fugindo da ira de Deus e não do amor. Foi aí que a gente escolheu o ego como professor, nos deixamos enganar. Todavia, quando descobrem, né, aqueles que vieram aqui em busca de um lugar onde possam ser ilusões e evitar a própria realidade, quando descobrem que a sua própria realidade está até mesmo aqui, recuam e permitem que ela mostre o caminho. A realidade, obviamente, não está aqui, mas o aqui que Jesus estava querendo dizer, né? Quando a gente descobre que a nossa própria realidade está até mesmo aqui, não é aqui no mundo, é aqui na mente, que é onde a gente está, porque é o que a gente é. A gente não está de maneira alguma preso por essa parede de carne, como a gente chegou a pensar, a acreditar. A gente não está dentro de um corpo porque a gente é mente, a gente não é um pensamento cerebral. E a mente não está aqui, está fora do tempo e espaço. Então a realidade obviamente não está aqui, o professor Kennedy está falando, né? Mas na mente. E vamos perceber que o amor está dentro, não importando os eventos externos. Nós, portanto, damos um passo atrás, diante das ilusões, e caminhamos em direção à verdade. Através das lições, Jesus se refere à parte tomadora de decisões da mente, reconhecendo seu equívoco e escolhendo contra o ego e a favor do Espírito Santo. Refletindo
o tema de trazer a ilusão à verdade, em vez de trazer a verdade à ilusão. Voltando na lição, Jesus nos pergunta: que outra escolha tem a fazer realmente? Deixar que ilusões caminhem diante da verdade é loucura, mas deixar a ilusão submergir atrás da verdade e deixar a verdade se erguer à sua frente, tal como é meramente sanidade. Jesus nos diz que não existe escolha real a fazer aqui, porque uma escolha é loucura e a outra é ilusão. Nossa única escolha real é pela sanidade. Quase podemos ouvir Jesus dizendo a nós: escolher o ego em vez de mim é a coisa mais tola que você pode fazer, porque seu ego está sempre errado e nunca vai torná-lo feliz. Por outro lado, sempre vou torná-lo feliz, pois estou certa. Essa escolha está disponível para nós o tempo todo, mesmo quando o mundo é tão distrativo e as necessidades do corpo tão prementes. Esse é o pensamento por trás da seguinte passagem, perto do final do texto, impelindo-nos a deixar de lado nossos pensamentos escuros de especialismo e pecado e permitir que a verdade repleta de luz de Cristo seja a nossa companheira. Dessa forma, as ilusões insanas do especialismo submergem atrás da sã verdade do perdão. E o professor Kenton nos traz essa passagem do capítulo 31 aqui, em que Jesus nos pede: fica bem quieto por um instante. Vem sem nenhum pensamento que tenhas aprendido antes e põe de lado todas as imagens que fizeste. Isso que a gente faz sempre antes de entrar na sala de aula com Jesus, lembra? Mente aberta e mãos vazias. O velho sucumbirá diante do novo sem a tua oposição ou intenção. Perdoa o teu irmão por todas as aparências, que não são senão antigas lições que ensinaste a ti mesmo sobre o pecado em ti. Assim, esse é um caminho pelo qual vós ides juntos, não sozinhos. Ao teu lado está aquele que mantém a luz diante de ti, o Espírito Santo, de tal modo que cada passo seja dado na certeza e com segurança quanto à estrada. Uma viseira, de fato, pode obscurecer a tua vista, mas não pode fazer com que o caminho em si mesmo se torne escuro. E aquele que caminha contigo, o Espírito Santo, tem a luz. Gente, deixa eu voltar aqui e ver direitinho, que eu já me perdi até onde que eu vou na primeira parte do vídeo. Vamos ler. Aqui. 64. Já tinha me esquecido. E aqui, voltando na lição, essa é a escolha simples que fazemos hoje. A louca ilusão ainda permanecerá em evidência por algum tempo para que seja contemplada por aqueles que escolhem vir e que ainda não se regozijaram ao descobrir que estavam equivocados na sua escolha. Jesus nos mostra que o perdão é um processo, não algo que acontece em um estalar de dedos. E é isso, quando a gente é estudante novato, assim, né? Eu sou novata também, mas quem tá acabando de começar mais ainda, porque ainda tá naquela ansiedade de não conseguir
dispensar o ego, de trocar de professor, por mais que queira, ainda tem muita resistência. Mas Jesus está dizendo, é um processo e a gente vai chegar lá. É como eu estava dizendo para vocês, eu não me considero ainda uma professora avançada de Deus, porque eu ainda muitas vezes escolho o ego, me deixo transtornar por coisas fora. Mas eu sei que é um processo e que eu vou chegar lá. Mas eu preciso ter amorosidade com o meu processo, paciência com o meu processo. Se o Espírito Santo tem, se Jesus tem, se Deus tem paciência, eu tenho que ter paciência também com o meu processo. E quando eu entro na ansiedade de acelerar o meu processo, só é uma resistência e uma forma de eu retroceder no caminho, não de me adiantar, né? Então eu entrego para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu devo ter escolhido errado de novo, porque estou me sentindo, não estou em paz e estou me sentindo ansiosa com o meu processo. Então, me ajude a olhar para o meu processo como você olha. Então, é uma mudança de ver o ego como importante e o Espírito Santo como virtualmente inexistente para tornar o ensinamento do Espírito Santo importante e o ego implausível. É todo esse o processo. É essa mudança que a gente tem que fazer. Então, não é assim. É simples, mas a nossa resistência não deixa ver o quanto é simples no início. Mas Jesus também fala que o primeiro passo é o mais difícil, depois vai ficando muito mais fácil. O mundo não desaparece porque nossos olhos veem palavras nos dizendo que o mundo é uma ilusão. Sua verdade precisa primeiro ser integrada. O que trilhar alegremente o caminho gentil de perdão de Jesus nos traz. Então é um processo. Eles não podem aprender diretamente da verdade, né? A gente não pode aprender diretamente da verdade, pois a gente negou a verdade. Por isso, precisam de um professor, o Espírito Santo, né? Que perceba a sua loucura, mas aquele que ainda assim possa olhar além da ilusão para a simples verdade que há neles. Isso expressa o tema central em Um Curso em Milagres de que a verdade nunca pode ser conhecida aqui, porque o mundo foi feito literalmente para nos proteger da verdade. No entanto, podemos nos tornar cada vez mais conscientes do reflexo da verdade, da qual o perdão é o exemplo mais proeminente. Nesse espírito, Jesus nos diz: não estou pedindo que você desista da sua identificação corporal, mas estou apenas ajudando-o a perceber que seu corpo deveria se tornar cada vez menos importante para você, tanto como um símbolo de dor e prazer, quanto de danação e salvação. Ele, portanto, nos chama para representarmos seu reflexo da verdade no mundo da ilusão, como ele afirma no manual para professores. Se queres ser ouvido por aqueles que sofrem, tens que falar a língua deles. Se queres ser um salvador, tens que compreender do que é que se tem que escapar. Então, o nosso corpo, na verdade, ele precisa ser visto como apenas um meio de comunicação do Espírito Santo com a gente, com os nossos irmãos, para nos lembrarmos uns aos outros da nossa verdadeira identidade. O corpo em si é neutro, ele nem dói e ele nem traz prazer. Todo o simbolismo que a gente coloca de prazer e de dor, na verdade, vem da mente. E quanto mais a gente vai se desidentificando do corpo como algo que me traz dor ou prazer, mais eu vou percebendo
que tanto dor quanto prazer está vindo da mente, que o ego faz questão de nos esconder, porque ele quer que a gente fuja da mente e que a gente se identifique com o corpo, porque o corpo é o símbolo da gente ter pecado contra Deus e saído do céu e destruído o céu, né? Uma das metas de Jesus, o professor Ken fala aqui, é fazer com que seus estudantes ensinem conforme aprendam, dessa forma se tornando as manifestações do Espírito Santo, assim como ele também foi. Em maior contato com a verdade do que antes, esses ministros de Deus são capazes de demonstrar àqueles que ainda caminham em loucura que existe outro caminho pelo qual podem viajar. Tendo aprendido com seu professor, eles percebem as ilusões dos seus irmãos, no entanto, olham além delas, para a verdade. E depois Jesus vai descrever aqui as 3 formas diferentes de viver no mundo, né? E vamos revisá-las antes de continuarmos na lição, o professor Ken diz. Então, a primeira forma de viver no mundo é ver o mundo e a carne como o mal. Isso torna o sexo e o dinheiro maus, por exemplo. Na verdade, torna todo o prazer mal. E essa é uma visão que não pode deixar de fazer surgir o sacrifício e asceticismo, tão comuns à maioria das espiritualidades e religiões do mundo. Corpos foram feitos pelo ego para experienciarem prazer, assim como dor. E assim, por defenderem a negação da carne má, esses caminhos a Deus inevitavelmente geram ressentimento em algum nível em relação àquilo de que se abriu mão. Portanto, por invariavelmente tornar o corpo pecador real, o pecado da separação é tornado real também. Desistir dos prazeres do corpo simplesmente reforça o pensamento pecaminoso subjacente, que continua sem diminuição, se deslocando para o corpo. A segunda alternativa, então, de viver no mundo vai ao outro extremo da libertinagem. Aqui o mundo é visto como um lugar maravilhoso, a fonte de toda felicidade e prazer. E o corpo também, né? Fonte de toda felicidade e prazer. Inevitavelmente, no entanto, os adeptos dessa abordagem se sentirão privados em algum ponto, porque os prazeres do mundo nunca são totalmente confiáveis e nem sempre serão como as pessoas gostariam que fossem. Para pegar um exemplo, o professor Kennedy fala aqui, se você acreditar que pode ser feliz apenas quando o dia estiver claro e ensolarado, um dia frio e chuvoso vai fazer com que você se sinta privado da felicidade que seria sua se o clima estivesse maravilhoso. Portanto, quando você valoriza o mundo como uma fonte de prazer ou salvação, se torna apto à privação. Se por outro lado você vir o mundo como fonte de dor que tem que ser evitada, se torna apto ao sacrifício. Não se pode escapar da dor e sofrimento aqui e, portanto, nossa felicidade tem que ser sacrificada. Dessa forma, não importando se experimentamos prazer ou dor, o pensamento subjacente de pecado recebe permissão para se esconder por trás da sua projeção e nosso autoconceito de pequenez é reforçado. Lembre-se das palavras de Jesus a nós em Os Obstáculos à Paz. Eu já ia citar para vocês, porque mais uma vez a gente ainda está no grupo de estudos no capítulo 19,
que fala, né, do equívoco da gente colocar o corpo como o meio de se atingir o prazer e a felicidade, né? E aí justamente o professor Kenneth está colocando essa parte do capítulo 19 aqui, que diz: o corpo, de fato, parece ser o símbolo do pecado enquanto acreditas que ele pode te conseguir o que queres. Enquanto acreditas que ele pode te dar prazer, também acreditarás que pode te trazer dor. Pensar que és capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo e limitar a felicidade que queres ter. Gente. Pensar que és capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo e limitar a felicidade que queres ter. Nossa, é porque é uma frase muito longa. E eu vou ter que fazer pela terceira vez, perdão. Pensar que és capaz de ficar satisfeito e feliz com tão pouco é ferir a ti mesmo e limitar a felicidade que queres ter. Convoca a dor para que ela encha a tua pobre despensa e faça com que a tua vida seja completa. Além disso, por tornar o corpo objeto tanto do prazer quanto da dor, ensinando-nos que existe diferença entre eles, o ego habilidosamente nos capacita a manter nossa existência individual, agora vista como corporal. A nulidade inerente do corpo é, portanto, oculta por trás da sua capacidade de sentir sensações, quer sejam consideradas positivas ou negativas. E ele traz mais uma passagem do capítulo 19. É impossível buscar o prazer através do corpo e não achar dor. Acho que foi essa que a gente viu hoje. Não foi essa. Foi a passada. É essencial que esse relacionamento seja compreendido, pois o ego o vê como prova do pecado. O resultado inevitável de te equacionares com o corpo, que é o convite à dor. Por que deveria o corpo ser qualquer coisa para ti? Com certeza, aquilo de que é feito não é precioso. E com a mesma certeza, ele não tem sentimento. Ele te transmite os sentimentos que queres. É a mente que traz para o corpo dor, alegria, sentimento. Não ouças a loucura do ego e não acredites que o impossível seja verdadeiro. Não te esqueças de que o ego dedicou o corpo à meta do pecado e coloca nele toda a sua fé em que isso possa ser realizado. Seus tristes discípulos cantam continuamente os louvores do corpo em solene celebração ao domínio do ego. Como os antigos sábios gregos, Jesus defende uma terceira escolha, o caminho do meio, da moderação. No entanto, ele não está falando sobre comportamento. Ele está nos ensinando, em vez disso, a atitude de não tornarmos o corpo ou o mundo algo importante ou sério. Então, isso é uma postura mental, tá? Não tá dizendo para te pegar leve no churrasco, né? Não é isso que ele tá dizendo, tá bom? Nós vivemos no corpo porque ele é uma sala de aulas. E o que é sério são as lições que nos levam de volta a Deus. Corpos em e por si mesmos não são bons ou maus, pecadores ou sem pecado, doentes ou saudáveis. Só o propósito da mente estabelece o seu valor. O
propósito da mente é que coloca significado no corpo, que coloca seus símbolos no corpo. O que tornou real primeiro na mente, ela vai projetar no corpo. Então, de novo, capítulo 19. O corpo não pode te trazer nem paz, nem tumulto, nem alegria, nem dor. É um meio e não um fim. Não tem propósito em si mesmo, mas somente aquele que lhe é dado. O corpo parecerá ser qualquer coisa que seja um meio de alcançar a meta que lhe atribuíste. Só a mente pode estabelecer um propósito e só a mente pode ver os meios para a sua realização e justificar o seu uso. Então, quando a gente faz uma escolha em qual professor que a gente vai seguir, se é o professor da mente certa, se é o professor da mente errada, é essa mente. O professor da mente errada, por exemplo, do ego, ele vai usar o corpo para ferir e para continuar em pé e bem a nossa crença de que a nossa identidade é um corpo, nem que seja fazendo o corpo doer. Entende? E agora nós lemos na lição sobre essas três alternativas. Então Jesus vai dizer: se a verdade exigisse que desistissem do mundo, pareceria a eles que estaria pedindo sacrifício de algo que é real. Exatamente, se Jesus pedisse que a gente desistisse do mundo, ia parecer que ele está pedindo para que a gente desista de alguma coisa que existe, não é? E essa é a primeira alternativa, então. O caminho ascético, encorajado por muitas religiões. Deus pede que você se sacrifique. E se você realmente o amar, vai desistir da sua atração pelas coisas do mundo para ganhar sua recompensa na vida futura. Jesus comenta abaixo sobre o asceticismo de lutar contra o pecado. De forma característica, ele não o ataca, julga, nem repudia, mas simplesmente aponta que o caminho é tortuoso, pois torna o erro real, torna o mundo real. A gente desistir, porque gera sacrifício. Então parece que a gente está desistindo de alguma coisa que existe, que é real, né? Em outras palavras, lutar contra o pecado mantém o pensamento vivo e bem na mente. Né? Lutar contra o pecado quer dizer que então a gente pecou. Eventualmente, o caminho de volta do corpo, odiado e desprezado, até a mente é encontrado. No entanto, a abordagem mais direta do perdão nos poupa tempo e nós sofremos menos no sonho. Exatamente, eventualmente, né? Se a gente fizer esse caminho de asceticismo, eventualmente, pode até ser que a gente encontre, né, o caminho da mente. No entanto, a abordagem direta do perdão nos poupa tempo. E nós não sofremos, ou sofremos menos. Porque lembra, uma mente sem culpa não pode sofrer. E tá aqui toda a diferença de um curso em milagres para todos os outros caminhos que eu já tive contato, que eu já ouvi falar. Não tem nenhum outro que me fizesse ver a crença no pecado que eu tenho, que eu carrego, a crença na culpa que eu carrego e no desfazer de tudo isso, porque o mundo de corpos foi feito na nossa crença porque a gente não aguentou conviver com a culpa na mente, lembra? E aqui então estão as palavras de Jesus originalmente destinadas a Ellen em uma mensagem bem específica.
capítulo 18, essa passagem. Muitos passaram toda a vida em preparação e, de fato, atingiram os seus instantes de sucesso. Esse curso não pretende ensinar mais do que o que eles aprenderam no tempo, mas tem como objetivo economizar tempo. Podes estar tentando seguir uma estrada muito longa para a meta que aceitaste, e é extremamente difícil atingir a expiação lutando contra o pecado. Um esforço enorme é gasto na tentativa de tornar santo o que é odiado e desprezado. Não preciso nem comentar isso, né, gente? Já está muito bem explicado por que o desfazer da crença no pecado e na culpa vai nos poupar tempo. Nem há necessidade de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação com o objetivo de desapegar-te do corpo. Todas essas tentativas, em última instância, terão sucesso devido ao seu propósito. No entanto, os meios são tediosos e consomem uma grande quantidade de tempo, pois todos procuram a liberação no futuro, a partir de um estado de presente indignidade e inadequação. Eu fico fazendo minhas reflexões aqui, né, gente? Muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade. Isso deve ser complicado, né? Como está implícito na discussão acima, se você renunciar a algo, tem que acreditar que é real. De outra forma, você não teria o trabalho de renunciar a ele. Não é verdade? É interessante observar quantos estudantes de um curso em milagres cometem o mesmo equívoco de pensar que apreciar as coisas nesse mundo é ruim, pois o prazer vai contra o curso. Em uma frase, eles se esquecem de serem normais. Jesus não está dizendo que você deveria renunciar ao mundo. Ele diz simplesmente que, com o tempo, o mundo e seus oferecimentos se tornarão cada vez menos importantes para você. Quem já não percebeu isso aí? Muitos estudantes já começaram a se perceber assim, de que coisas aqui no mundo que, nossa, eram de extrema importância e tinham um simbolismo de muita elevação ou de muita felicidade e alegria, hoje não, são cada vez menos importantes. Você, na verdade, não desiste de coisa alguma, pois o mundo de dor e prazer desliza para longe por si mesmo, conforme você desiste do seu ego. Você pode se recordar da exortação de Jesus aqui no capítulo 30, que diz: abre mão do mundo, mas não para o sacrifício. Tu nunca o quiseste de verdade, a gente nunca quis de verdade o mundo. Que felicidade buscaste aqui que não tenha te trazido dor? Que momento de contentamento não foi comprado ao preço amedrontador de moedas de sofrimento? A alegria não tem nenhum custo. Ela é teu direito sagrado e aquilo que tu pagas não é felicidade. Adianta-te no teu caminho através da honestidade e não permitas que as tuas experiências aqui enganem em retrospectiva. Elas não estavam livres do amargo custo e de consequências sem alegria.
Mas aqueles que acreditam no corpo o suficiente para desprezá-lo pagarão um preço terrível. E sofreram uma sensação de perda e, consequentemente, não se liberaram. Vamos voltar na lição para não ficar perdido, né? Então, o que ele tinha dito na frase anterior, na lição mesmo, Jesus tinha dito: muitos escolheram renunciar ao mundo enquanto ainda acreditavam na sua realidade. E sofreram uma sensação de perda e, consequentemente, não se liberaram. Isso está relacionado ao comentário de Jesus no texto: eu não chamo mártires, mas professores. Mártires se sacrificam, e o martírio final é sacrificar a própria vida. Em uma refutação da teologia do martírio, Jesus expõe a causa raiz de sacrificar a própria vida por uma causa maior. Meu sofrimento inocente, mesmo até a morte, prova que você, o vitimador, é um pecador condenado que merece ser punido por Deus, de cujas mãos vingativas eu escapei. E o professor coloca aqui essa passagem do capítulo 27 que diz: deixa eu virar aqui, gente, porque o nosso solzinho tá de novo já. A necessidade de que o mundo escape da condenação é uma necessidade que aqueles que aqui habitam estão unidos para compartilhar. No entanto, eles não reconhecem a sua necessidade comum, pois cada um pensa que se fizer a sua parte, a condenação do mundo cairá sobre ele. E é isso que percebe como se fosse a sua parte na libertação do mundo. A vingança tem que ter um foco. De outro modo, a faca do vingador ficará em sua própria mão e apontada para ele mesmo. E ele precisa vê-la na mão de um outro para poder ser a vítima de um ataque que não escolheu. E assim sofre com os ferimentos feitos por uma faca que um outro segura, mas não ele mesmo. Devemos voltar repetidamente a esse tema de ódio projetado, o cerne do sistema de um ou outro do ego. Esse é nada menos do que o propósito do mundo. Estou disposto a sofrer agora para que outros sofram durante toda a eternidade. Assim escapo da minha culpa e alguém mais paga o preço pelo meu pecado. E agora a segunda alternativa do ego de viver no mundo, que é a libertinagem ou a perseguição do prazer. Aqui nessa passagem da lição em que Jesus diz: outros, então, não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profundo, que não entenderam. Então, o primeiro foi aquele que quis abrir mão do mundo, pelo asceticismo, e agora a segunda maneira de viver no mundo pela libertinagem. Outros não escolheram nada além do mundo e sofreram com um sentimento de perda ainda mais profundo que não entenderam. Então, o sentimento de perda ainda mais profundo que não entenderam acontece quando eles jogam fora o amor de Deus. Eles olharam para o amor, salvação e felicidade no mundo sem perceber que, por se focalizarem no mundo e no corpo, criaram barricadas em si mesmo contra a única presença do amor, salvação e felicidade que existe. A presença do Espírito Santo em suas mentes. E esse agudo comentário do texto afirma esse ponto. Capítulo 29. Jesus dizendo: sempre que tentas alcançar uma meta, segundo a qual a melhoria do corpo é colocada como a meta principal, estás tentando trazer para ti a tua própria morte.
pois acreditas que pode sofrer devido à falta, e falta é morte. Fazer sacrifícios é desistir e assim ficar sem, tendo sofrido a perda. E por essa desistência, abre-se mão da vida. Não busques fora de ti mesmo. A busca implica em não seres íntegro por dentro e tens medo de olhar para a tua própria devastação, preferindo buscar o que és fora de ti mesmo. E agora Jesus apresenta a terceira alternativa, que é o seu caminho de viver aqui no mundo, né? Entre esses dois rumos, há ainda uma outra estrada, né? Sem ser o asceticismo, sem ser a libertinagem. Então, há ainda uma outra estrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda. Gente, acho que vou ter que fechar a janela mais um pouquinho pra cá, ver se eu consigo terminar esse primeiro vídeo sem ter que fechar a janela. Então, entre esses dois rumos há ainda uma outra estrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. Nesse caminho, você considera o corpo como neutro, como uma sala de aula, não um objeto de prazer ou dor. O propósito que você dá ao corpo e ao mundo é o que dá significado a eles, pois em por si mesmos eles não têm nenhum. A orientação gentil de Jesus muda nosso propósito do nada para o tudo, do desespero para a alegria, do fracasso para o sucesso. Aqui no capítulo 29 também. Vamos esquecer o propósito que foi dado ao mundo pelo passado, pois de outra forma o futuro será como o passado. Não mais do que uma série de sonhos deprimentes nos quais todos os ídolos falham a ti, um por um, e tu vês a morte e o desapontamento em toda parte. Para mudar tudo isso e abrir uma estrada de esperança e de liberação dentro daquilo que aparentava ser um círculo sem fim de desespero, tu apenas necessitas decidir que não sabes qual é o propósito do mundo. Isso se refere à pequena disponibilidade de admitir alegremente que estávamos errados e Jesus certo, e abre a porta através da qual trilhamos com ele o gentil e quieto caminho. E Jesus nos pede, né? Andas por esse caminho como os outros e também não pareces ser distinto deles, embora de fato o sejas. Vamos voltar na outra frase? Tá? Então, de novo. Entre esses dois rumos há ainda uma outra estrada que conduz para longe de qualquer tipo de perda, pois tanto o sacrifício quanto a privação são rapidamente deixados para trás. Esse é o caminho designado para ti agora. Andas por esse caminho como os outros e também não parece ser distinto deles, embora de fato o sejas. Essa provavelmente é a característica mais importante dos professores avançados de Deus. Eles se parecem com todos os outros ao se vestirem, falarem, em preferências alimentares e nem agem de forma diferente. A diferença é que eles não estão por conta própria, pois tudo o que parecem estar fazendo, sentindo e pensando flui de seu relacionamento com o Espírito Santo. Não há necessidade de pedir atenção especial para eles, pois o amor, além de todo especialismo, não apenas está dentro deles, mas é eles mesmos. Assim, eles sorriem mais frequentemente.
Assim pode servi-los. Servir aos outros, né? Enquanto serves a ti mesmo. E podes guiar os seus passos no caminho que Deus abriu para ti e para eles através de ti. Essa, então, é nossa função como um ministro ou professor de Deus. No entanto, o ensinamento que damos, o caminho para o qual apontamos, não tem nada a ver com palavras ou comportamento, pois apenas reflete o amor que emana de quem somos interiormente. Refletindo esse amor para os outros, reforçamos sua presença em nós mesmos. O plano de Jesus para salvar a filiação de si mesma para o seu ser. Mais uma passagem do capítulo 29. Deus não tem muitos filhos. A gente já tinha falado isso em outra lição também, né, gente? Deus não tem bilhões de filhos. Deus tem um único filho. É por ele que o Espírito Santo fala e te diz que ídolos não têm propósito algum aqui. Se o céu está dentro de ti, por que irias buscar ídolos que fariam do céu menos do que ele é, para dar-te mais do que Deus deu ao teu irmão e a ti, que és um com ele? Deus te deu tudo o que existe, e para estar certo de que não o perderias, ele deu também o mesmo a cada coisa viva. E assim, cada coisa viva é uma parte de ti, assim como dele, de Deus. A ilusão ainda parece se apegar a ti, para que possas alcançá-los. Então, a ilusão ainda parece se apegar a ti, para que possas alcançar aos outros irmãos. Mas a ilusão recuou. Ela ainda parece se apegar a ti, mas está recuando. Professores avançados de Deus estão totalmente presentes para os outros. No entanto, mais uma vez, eles se parecem com todos os outros. Eles estão na ilusão, mas ela não tem poder sobre eles. Mas ela recuou. Professores avançados, portanto, escolheram Jesus como seu modelo, não o ego, e se tornaram o símbolo da verdade e o guia para atingi-la. Para modificar levemente uma adorável linha posterior no livro de exercícios, ele é o fim que buscamos e o meio pelos quais vamos até ele. Pelo fato de sabermos que Jesus está conosco, os ídolos do mundo não contêm apelo para nós. Agora podemos nos parecer com eles, pois eles não são mais nossos e, portanto, trilhamos com Jesus e com nossos irmãos o caminho que leva, através do especialismo, até o amor. E ainda na lição, e não é de ilusões que eles te ouvem falar. Não é de ilusões que os nossos irmãos vão nos ouvir falar. Os mensageiros de Deus não. Os professores de Deus. Eles não é de ilusões que eles vão nos ouvir falar, não. E nem é ilusão o que trazes para que os seus olhos contemplem e suas mentes apreendam. Ainda que outros possam ver você como parte do mundo ilusório, eles, apesar disso, sentem algo mais em você. Um amor e paz que eles sabem que não é daqui. Ainda que eles identifiquem esse amor com você, seu apelo gentil vai elevá-los além da forma para o conteúdo universal da mente. Sua presença benigna e amorosa os lembra de que, assim como você fez a escolha certa, eles também podem fazê-la. Tá bem, meus queridos? Finalizamos então essa primeira parte da lição 155. E a gente se vê em breve. Hoje ainda estarei
gravando a segunda parte da lição, tá bom? Fiquem com Deus, na presença do Espírito Santo. Vamos nos entregar para que a gente possa nos tornar professores avançados de Deus, por nós, por toda a filiação. E a gente se vê logo. Tchau, tchau.